Ok, então vamos lá. A primeira diz assim, ó. Ela é de 2012, ela é da Funset, é outra banca, mas ela também foi para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Tá? Foi de 2012, ela passou o dado do Corpo de Bombeiros e vamos ver o que ele pediu. Uma empresa possui 4 máquinas iguais. Cada uma delas produz 500 pacotes de biscoito por dia. Em razão do aumento da demanda, a empresa irá comprar 2 máquinas. A capacidade de produção diária da máquina nova é 20% maior que a máquina velha. Após as máquinas novas entrarem em funcionamento, a capacidade de produção diária de biscoitos da empresa será de quanto? Ou seja, a empresa tem 4 máquinas. Ela já tem 4 máquinas. Cada uma delas produz 500 pacotes de biscoito. A empresa vai colocar 2 máquinas novas. Cada máquina nova faz 20% mais biscoitos do que uma máquina velha. Ele quer saber no final, quando todas elas estiverem funcionando, quanto de biscoito a empresa vai produzir por dia. Então vai lá, pensa um pouquinho aí, anota e me diz o que você fez. Porque eu me rodei aqui, como eu entrei um pouco atrasado, mas acho que senão eu ia conseguir Não, vai sim, o entendimento. Ó, funciona assim, ó. Quando eu falo para vocês desenhar, você tem que desenhar mesmo. Tipo assim, ó. Uma empresa possui 4 máquinas. Beleza, então tá aqui, ó. Eu tenho a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3 e a máquina 4. Ele diz que cada uma produz 500, né? Então tá aqui 500 em cada uma. Cada uma produz 500 pacotes de biscoito. Aqui você já sabe qual é o total. Quanto é que ela produz total aqui? 2 mil, né? Aqui ela já produz, ó, 2.000 pacotes de biscoito por dia. Beleza, já clareou alguma coisa. Já sei que por dia ela produz 2.000. Ele diz que a empresa pretende colocar mais 2 máquinas novas. Então aqui eu vou ter a nova máquina, a 1 e a máquina 2, que são as novas que vão entrar. E ele diz que a capacidade de produção diária da máquina nova é 20% maior. Então uma máquina velha, que é essa aqui, produz 500. Uma máquina nova vai produzir 20% a mais. Então, o que eu tenho? Eu tenho aquele cálculo. 20% de 500. Como é que eu resolvo? 1 embaixo, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Aqui eu vou multiplicar só pelo 2, depois eu boto 0. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, depois eu boto o outro 0 do 20. E vou botar o 100 embaixo, corta, 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 100. 100 o quê? Ele diz que a máquina 100 a nova mais. ela vai produzir 100 a mais. Significa então que cada uma nova vai produzir quantos biscoitos? 600. E aí já está resolvido. No final ele pergunta quanto que a empresa vai produzir de biscoito todos os dias. E aqui já estão os valores. 500, 500, 500, 500, 2.000, com as 2 novas, mais 1.200, vai dar 3.200. Letra A. Eu estava comparando a minha montagem, eu fiz assim, Ela diz o seguinte, também de 2012, ela é também do Corpo de Bombeiros, e ela diz o seguinte, ó, a tabela apresenta os minuendos, primeira linha, e os subtraendos, na segunda linha, de 4 operações de subtração. O valor 2x menos y menos z mais w é quanto? Ou seja, ele já está dizendo para a gente, a primeira linha é o minuendo, a segunda linha é o subtraendo. Estamos fazendo uma conta de menos. E aí você precisa identificar quais são os números. Você tem que identificar quais são os números. E no final, quando você descobrir os números, você vai resolver essa equação aqui, substituindo as letras pelos números. O resultado vai ser uma dessas aqui. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver? Primeiro ele já falou aqui pra gente, né, que tem minuendo e subtraendo.
Então, a gente já sabe que é uma conta de menos e ela acontece assim, né? Conta de menos e o resultado embaixo. Eu não sei quanto que é W menos Z, não sei quanto que é X menos Y, mas eu sei quanto que é 4 menos Y para dar 2. Se 4 menos Y está dando 2, evidente que esse Y aqui ele é 2. Então, eu já achei o Y como 2. Aqui ele está dizendo que W menos 5 dá 1. Para W tirar 5 e dar 1, o W tem que ser 6. Então, já achei aqui o W 6. como 6. Eu tenho outro W aqui, que também é 6. Então, esse 6 menos alguma coisa vai dar 1. Esse Z aqui só pode ser 5. Não é isso? E se o Y aqui que a gente já achou é 2, e eu tenho um X menos o 2, para dar 7, esse X tem que ser 9. Não é isso? Então, eu tenho o X como 9, o Z como 5, o W como 6 e o Y como 2. Isso foi o que a gente achou no quadro. E agora a gente vai montar essa estrutura aqui em cima. Ele disse 2x, então eu tenho 2x, o x é 9, fica 2 vezes 9. Menos y, o y é 2. Menos z, o z é 5. Mais w, o w é 6. 2 vezes 9 é 18. E aí eu tenho esse menos com menos, a gente vai juntar, né? Vai ficar menos 7. E mais 6. Se eu resolver aqui, né? 7 menos 6 fica menos 1. Então vai ficar 18 menos 1. 18 menos 1, 17. Assim, João bebia, em média, meio litro de água por dia. Mas, por recomendação médica, ele passou a beber 2 litros de água por dia. Pergunta: o aumento de água consumida diariamente por João, em porcentagem, foi de quanto? Vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Vocês vão fazer essa medida aqui. Primeira coisa, quais são as informações que eu tenho? Informações que eu sei, que foi as que vocês já acharam. 500 ml é o que ele bebia. Ele já bebia 500 ml. E ele passou a beber 2.000 ml. As questões estão em percentual. Se as questões estão em percentual, né, a resposta em percentual, você vai trabalhar dentro do percentual. Eu sei que o máximo de percentual que alguém pode trabalhar é 100%. O 100% é o máximo. Daí para cima, ou aumentou, daí para baixo, ou diminuiu. A informação atual que você tem, a informação atual é sempre 100%. O que eu digo a informação atual? Ele bebia 500 ml, é o que eu sei. E o que ele bebia é 100%. É tipo desconto de roupa. A gente vai ter uma questão aqui que é assim. Ah, teve um desconto. De quanto? 20%. Hoje custa tanto. Se hoje custa tanto, é o valor atual. É o valor que ele custava. É o 100%. É o valor cheio. Então, 500 ml é o que ele bebia. 2.000 foi o que ele passou a beber. Então, eu quero saber o percentual daqui. Qual é o percentual daqui que ele passou a beber? Regra de 3. Né? Multiplica, normal. Vai ficar 500x é igual a esse 2.000 com mais os 2 zeros do 100, multiplicado. Vai ficar aqui o x é igual 1, 2, 3, 4, 5 pelos 500. Corta, 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 corta. Vai ficar 2.000 dividido por 5, que vai dar 400. 400. Esses 400% é o que representa os 2.000 ml de água. Mas a pergunta é qual foi o aumento. Por que aumento? Porque 100% ele já bebia. Ele já bebia 100%. Ele agora bebe 400. O aumento foi de 300%. Ele aumentou 300%, então, letra D. Diz assim, Antônio, e ele não errou mesmo não, tá? É Antônio mesmo, não é Antônio não. Antônio, João e Marcos colecionam miniatura de veículos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Antônio tem 2 miniaturas a menos que João.
Este quem? João, por sua vez, tem metade da quantidade de miniatura de Marcos. Aqui entra a primeira estrutura. Aí vem a questão. Se triplicasse a coleção de Antônio, passaria a ter mais miniaturas do que Marcos. Qual é a menor quantidade de miniaturas que Marcos pode possuir? As estruturas e no meio do caminho vocês vão, entendi, sei, isso aqui é tranquilo. Então vamos lá. Vou montar a primeira estrutura. Antônio tem 2 miniaturas menos que João. Primeiro, esse é o Antônio, incógnita A. Esse é o João, incógnita J. E esse é o Marcos, incógnita M. Só para representar. Ele diz que Antônio, quem é o Antônio? É o A. O Antônio tem, cara, esse tem é igual, tá? O Antônio o Antônio resulta, o Antônio tem, é igual. Antônio tem 2 miniaturas menos que João, ou seja, ele tem a quantidade de João menos 2. Olha aí a estrutura nascendo, tá vendo? Matematicamente nascendo. Você vê que não é tão impossível, já fizemos aqui a primeira estrutura. A segunda estrutura diz que este, por sua vez, este quem? João. Então está aqui a estrutura do João. João, por sua vez, tem metade da quantidade de miniatura de Marcos. Como é que eu represento metade? Metade é alguma coisa dividido por 2. Então, João tem o Marcos dividido por 2. Essa foi a segunda estrutura. Vem a terceira estrutura. Se eu triplicasse, o que é triplicar? Triplicar não é 3 vezes? Multiplicar por 3? Se eu triplicasse a coleção de quem? Do Antônio. Então é 3 vezes A. Passaria a ter mais. O que é ter mais? Maior. Do que Marcos. E aí vem a pergunta. Qual é a menor quantidade de miniatura que o Marcos pode ter? Pronto. Essas aqui são as estruturas que eu encontrei aqui na questão. São as primeiras 3 estruturas. Eu consigo trabalhar mais com essas estruturas? Consigo por causa disso aqui, ó. Vê se vocês enxergam isso aqui. Tá vendo esse J aqui? Não é o mesmo J daqui? É o mesmo J, né? Então eu posso pegar tudo que tem no J aqui e colocar dentro desse J aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse J aqui por essa informação. Então vai ficar aqui o A é igual a J, mas o que o J é? O J é M2, então A é igual a M2 menos 2, que é esse restinho aqui. Então isso aqui agora está no lugar do J, e agora ele é o A. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa informação aqui, 3 vezes A é maior do que M. Se eu estou falando que 3 vezes A é maior do que M, quem é o A? O A é isso aqui. O A é M sobre 2 menos 2. Então eu estou dizendo que 3 vezes o M sobre 2 menos 2 é maior do que M. Está acompanhando? Tá tranquilo, né? Vocês estão vendo o andamento, né? O que eu fiz até agora foi dar valor para o A, dar valor para o J, o M não tem valor ainda. E eu fui pegando cada estrutura e colocando uma dentro da outra. Porque se ele está dizendo que o J vale M menos 2, eu vou trocar o J daqui de cima pelo M menos 2. Se ele está dizendo que agora ele vai multiplicar, ele vai triplicar o A, eu tenho o A, que é esse aqui. Então, eu coloquei ele aqui para multiplicar por 3. E concluir aqui no final com maior do que M, que é o que tem aqui. E aí eu passo para essa multiplicação aqui agora. 3 vezes M é 3M sobre 2, menos 6 é maior do que M. E agora virou uma equação normal. Eu vou jogar esse M para lá para ficar a letra tudo do outro lado. Vai ficar 3M sobre 2, menos M é maior do que 6, porque o 6 passou para lá e ficou positivo.
Aqui vocês sabem que tem 1 aqui embaixo e eu vou fazer o MMC. O MMC é com 2 na base. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 1 vezes 3M é 3M. 2 vezes menos M é menos 2M. É maior do que 6. 3M menos 2M fica 1M. Então, vou botar ele aqui em cima. Fica 1M. 3M menos 2M fica M. M sobre 2 é maior do que 6. Esse 2 está aqui dividindo. Vai passar multiplicando. O M é maior do que 12. Chegamos no resultado do M de Marcos, que é 12. E agora a gente vai para a pergunta. Qual é a menor quantidade de miniatura que o Marcos pode possuir? E ele já está dizendo que o Marcos é maior do que 12. Qual é a menor quantidade que ele pode ter aqui? A menor que ele pode ter não pode ser a 12, porque tem que ser maior do que 12. Pode ser 16, pode ser 18. Aqui não pode, tem que ser maior. Mas ele quer a menor. Qual é a menor? Letra A, 14. Vamos lá, ela diz o seguinte, ó. Ela é de 2012 também, e também é para soldado do Corpo de Bombeiro. Um carro funciona com gasolina, álcool ou qualquer mistura. Vamos lá, diz assim. Um carro funciona com gasolina, álcool ou qualquer mistura desses dois combustíveis, né? Carro flex. Ele percorre 14 quilômetros com 1 litro de gasolina e 10 quilômetros com 1 litro de álcool. O tanque de combustível desse carro tem a capacidade de 50 litros total. Sabendo-se que o tanque do carro está cheio, com uma mistura de combustível, sendo que 20% dessa mistura é composta de álcool. Pode-se percorrer até quanto? Então vamos lá, o que é que eu sei sobre esse carro aqui? Eu sei que ele percorre 14 quilômetros com 1 litro, ele falou 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, gasolina, ele anda 14 quilômetros com 1 litro. E ele anda 10 quilômetros, então está aqui 10 km, com 1 litro de álcool, com 1 litro de álcool. E ele diz o seguinte, que o tanque de combustível, ele cabe 50 litros, e ele está cheio. Só que ele está cheio e ele tem 20% de álcool. Então, esses 50 litros aqui tem 20% de álcool. Ou seja, ele tem 80% de gasolina. Se o tanque cabe 50 litros e 20% é de 50 de álcool, eu tenho 20% de 50. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, não tem problema. E aí eu tenho o seguinte, multiplico de cima, né? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, e 10 vezes 1 é 10. 2 vezes 5, 10, entra o outro zero ali, não precisava nem ter cortado aqui, né? Ele vai ter, corta, fica 10. Ele tem 10 litros de álcool. Então, se ele tem 10 litros de álcool e o tanque cabe em 50 litros, os outros 40 litros são de gasolina. 10 de álcool, 40 de gasolina. Ok. Se eu tenho 10 de álcool e 40 de gasolina, ele pergunta quanto que o carro pode percorrer. E eu tenho as medidas que ele pode percorrer. Ele diz que ele pode percorrer 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. Se com 1 ele anda 14, gasolina eu tenho 40. Então eu vou ter 14 vezes 40. 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 1 é 0, 4 vezes 4 é 16, vai 1, 4 com 1, 5. Ele percorre 560
com gasolina. Ele diz que com álcool, ele anda 10 km com 1 litro de álcool. Se eu tenho 10 litros de álcool, são 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Ele anda mais 100. Eu somo esses dois e fica 660, letra B. Em certa pista, um carro de corrida, mantendo a velocidade média de 10 km por hora, durante 2 horas, ele deu exatamente 45 voltas. Então, um carro andando a 100 km por hora, durante 2 horas, dá 45 voltas. Na mesma pista, aumentando a velocidade para 180, o número de voltas serão dadas nas mesmas 2 horas é de quanto? Isso aqui está com cara de regra de 3 composta, né? Então vamos lá. Vê o que é que você lembra aí de regra de 3 e tenta resolver essa aí. Acho que essa vai dar certo. Acertou. 81. Eu usei até a calculadora aqui do celular. Não, mas tá certo. Isso aí mesmo. Tu fez naquele esquema que a gente trabalhava, né? Eu vou até te mostrar um jeito agora, já que você já fez e já acertou. Eu vou te mostrar um jeito aqui que é o seguinte. Imagina o seguinte, ó. Eu vou separar em 2 etapas. Eu vou separar em causa e vou separar em consequência. Quando eu leio aqui em cima, eu digo o seguinte, ó. Em certa pista, um carro de corrida, mantendo a velocidade de 100 km por hora durante 2 horas, faz exatamente 45 horas. As 45 é a consequência, né? É o que acontece. E aqui eu posso dividir em velocidade e aqui em hora. Velocidade e hora. A velocidade era de 100 km, então eu vou botar aqui 100. E a hora era de 2 horas, fazia 45 voltas. Depois ele passou a uma velocidade de 180. Mudou aqui para 180. E o número de voltas, ele não sabe quanto vai ser, então aqui entra o X, mas ele diz que é nas mesmas 2 horas. Aí o que você pode fazer? Ao invés da gente fazer aqui a análise, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar essa primeira linha, quando chegar aqui, ela desce. Vai pegar o de baixo. Vai pegar a segunda linha, quando chegar aqui, ela sobe. Pega o de cima. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a parte que tem o X. X, vou isolar esse X aqui, né? Não, vou pegar a linha do X. A linha do X é 100 vezes 2 vezes X. Foi essa aqui. 100 vezes 2 vezes X. É igual, agora eu vou pegar essa segunda linha aqui. É igual a 180 vezes 2 vezes 45. Pronto, agora eu tenho isso aqui, ó. 100 vezes 2 vezes X é igual a 180 vezes 2 vezes 45. Eu só peguei as linhas. Essa com essa, chega aqui, desce. Essa com essa, chega aqui, sobe. Botei as iguais. Comecei pelo X, botei igual. O que eu tenho agora? É a mesma regra de 3 composta que a gente fazia, tá? Só que não tem todas aquelas análises. O que eu tenho agora depois que eu faço isso? Eu tenho isso aqui, ó. 100 vezes 2 vezes X é igual a 180 vezes 2 vezes 45. Eu vou botar o X em evidência, como sempre, né? Deixar o X do lado aqui. Vou botar ele aqui em evidência. Vai ser igual 180 vezes 2 vezes 45. Eu não multiplico ninguém. Eu mantenho do jeito que está. Dividido por esses que sobraram aqui. 100 vezes 2. Agora eu vou olhar o de cima e comparar com os de baixo e fazer todas as divisões de um pelo outro. Por exemplo, aqui eu já consigo cortar esse 0 com esse 0. Consigo cortar esse 2 com esse 2. Consigo ver, por exemplo, esse 10 e esse 45. Se eu dividir os dois por 5, 10 dividido por 5 é 2, 45 dividido por 5 é 9. E eu ainda posso pegar esse 18 com 2. 18 dividido por 2 dá 9. O que sobrou? 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. Resposta, letra E.
que foi a que você marcou. Ela diz. Ela é de 2015, Corpo de Bombeiros, guarda-vidas, ok. Ele diz o seguinte, ó. Uma fábrica de avião produz 200 aeronaves, para tanto ela possui 80 funcionários, trabalhando 9 horas por dia. Bem parecido com a outra, né? O diretor-presidente decidiu aumentar a produção em 40 aeronaves. Presta atenção que aqui é aumentar em 40, é mais 40. Aumentando o quadro de funcionários para 90. Pergunta: quantas horas os funcionários precisarão trabalhar por dia para cumprir a meta da produção? E aí, de novo, você vê que é uma regra de 3 composta de novo. Vê quanto é que vocês vão achar nessa aí dessa vez. Regra de 3 composta, a gente sabe que a gente tem que pegar os valores que a gente tem, né? Então, eu tenho aeronave 200, então vou botar aqui. Aero era 200. 80 funcionários. Então, eu tenho aqui que funcionários era 80. E eles trabalhavam 9 horas. Então, eu tenho aqui as horas, que são 9. A segunda linha de informação, eu tenho que as aeronaves aumentaram 40. Então, se era 200, foi para 240, porque elas aumentaram. A quantidade de funcionários passou para 90. E ele quer saber as horas. Então, o X está aqui na base das horas. O que a gente faz normalmente? A gente vai analisar as grandezas, né? A gente sempre analisa a grandeza de acordo com, comparando com quem está com X. Vamos lá. Quantidade de aeronave com relação às horas. Você concorda que quanto mais horas eu estiver trabalhando, mais aeronaves eu faço? Sim. Então, a grandeza aqui é proporcional. Quanto mais horas eu trabalho, mais aeronaves eu produzo. Então, aqui é proporcional, não precisa mexer nada, está todo mundo certo. Com relação a funcionários, você concorda que quanto mais funcionários eu tenho, menos horas eu preciso para fazer mais aeronaves? Ou seja, quanto mais funcionários eu tenho, menos horas eu preciso trabalhar para fazer uma quantidade de aeronaves. Correto? Então, aqui nessa questão, ela é inversamente proporcional. O que significa? Significa que essa aqui vai ser trocada. Vai ser invertida. Como é que vai ficar, então? Aqui, então, vai ficar, eu sempre começo pelo x, né? Então, vai ficar 9 sobre x é igual a 200 sobre 240 vezes 90 sobre 80. Pronto, agora que eu já analisei, vou tirar essa parte aqui de cima para a gente dar continuidade. Você pode simplificar, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu atender aqui rapidinho. Então, aqui, como eu já tenho essas grandezas aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso não? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, multiplicar o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Não vou simplificar ninguém, tá? Não vou tirar zero, não vou fazer nada, vou deixar ela inteira. 200 vezes 90, né? Vou usar só o 9, né? 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 2, 18, e agora eu boto o 0. Esse zerinho aqui. E aí, embaixo é 80 vezes 240. Vou usar só o 8 por enquanto. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19. E entra o outro 0 lá. Não, aqui é isso mesmo, é 32, né? 8 vezes 0 é 0. 16 vezes 16, 32, vai 3. 16, 17, 18, 19. E entra o último 0. E na frente vai ficar o 9x é igual a 18.000 e aqui embaixo 19.200. O que a gente vai fazer agora? Vai resolver cruzando. Então, vai ficar 18.000 de x é igual a 9 vezes esse valor de baixo. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 2, 18, vai 1, 81, 82, vai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 172.800. E aí esse valor vai ser dividido por 18.000. E aí sim, você pode cortar esses dois com esses dois, esses dois, esses dois. Quando você resolve isso aqui, você vai achar um valor de 96. Vocês chegaram até aqui? Chegaram até esse valor aí? Ou não? Por enquanto, ainda não resolveu não.
A segunda forma é assim. Eu vou separar de novo entre as causas e a consequência. A consequência é sempre uma só. Quais são as causas que eu tenho aqui em cima? As causas são os funcionários, que eu tenho 80. As causas, uma das causas é a hora, que são 9 horas. E a consequência disso é fazer 200 aeronaves. Aqui nas aeronaves, a consequência é passar por 240, a consequência, a causa da hora vai passar para 90, e a causa da hora não, do funcionário vai passar para 90, e a causa da hora a gente não sabe. Pronto, depois que eu montei essa estrutura, que é exatamente igual a gente monta na outra, só que agora você vai fazer assim, de novo. Primeira linha, quando chega aqui, desce. Espera aí que não desceu. Primeira linha, quando chega aqui, desce. Segunda linha, quando chega aqui, sobe. E agora eu vou pegar, isso aqui é padrão, tá? Você vai fazer isso aqui sempre, ó. Esse com esse e o de baixo. Esse com esse e o de cima. É padrão. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a linha do X. Vou pegar a linha, vou começar pelo que tem o X. Então vai ficar 90 vezes X vezes 200. É igual, vou pegar o de cima agora, 80 vezes 9 vezes 240. Pronto. E olha que eu não estou analisando nada ainda. Nem analisei nada. E nem vou, na verdade. A linha que eu tenho agora é isso aqui, né? 90 vezes x vezes 200 é igual a 80 vezes 9 vezes 240. Eu vou botar o x em evidência. Eu vou sempre separar o x. O x é igual a 80 vezes 9 vezes 240. Dividido pelo que sobrou do lado de cá, tá? Pelo que sobrou aqui. O que sobrou? 90 vezes 200. Agora eu vou trabalhar esse número de cima. Como é que eu vou trabalhar? O de cima está sempre dividindo pelo de baixo. Eu vou simplificar até o final. Como? Esse zero com esse zero. Não faz diferença, pode ser qualquer zero. Tu viu que agora sobrou um 9 e um 9. Eu corto um 9 com 9. Já sumiu um monte de coisa. Eu posso sumir esse zero com esse zero. Agora eu tenho esse 8 e esse 20. Eu posso dividir por 4. 8 dividido por 4 fica 2. E 20 dividido por 4 fica 5. E agora eu não consigo mais diminuir nada. Quanto é que ficou? Lá em cima ficou o 2 e o 24. 2 vezes 24 é 48. E embaixo só ficou 5. 48 dividido por 5. Então, ó, 48 dividido por 5. Eu sei que 9 vezes 5 é 45. Para 48 falta 3. Bota uma vírgula, bota 0. 30 dividido por 5 é 6. Quanto é que eu achei? 9,6. Trabalha com hora decimal, então é 9,6 de hora. Você vai pegar esse 6 e vai fazer isso. 0,6, porque o 0, isso aqui é o que está no lugar do 9, tá? É hora. Mas eu não quero mexer na hora, eu quero mexer só no minuto. Vezes 60. 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 0 é 0. 6 vezes 6 é 36, vai 3. 6 vezes 0 é 0 com 3, 3. Fica 0, 6, 3. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, significa 9 horas e 36. Letra B. O que acontece? Nessa segunda parte, ele foi mais exato. Só que na primeira forma, você também poderia chutar ali no 9 horas e 36, que era o único que apareceu 9 horas.